Sejam bem-vindos ao 5º episódio do podcast Teatrar Línguas de Perguntador, levado a cabo pelos estudantes de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A convidada de hoje é doutorada em Estudos Artísticos, Artes, Estudos Teatrais e Performativos pela Universidade de Coimbra, mestre em Teatro e Encenação pela Escola Superior Artística do Porto, encenadora, professora de teatro na ESAP e investigadora, colaboradora no Centro de Estudos Arnaldo Araújo, diretora artística da Companhia de Teatro Narrativa e Ensaio. Connosco, Luísa Pinto. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar nesta atividade. Olá, eu é que agradeço. A primeira pergunta que lhe temos a fazer é: pode contar-nos um pouco sobre si e sobre a área em que atua como atriz? Bom, eu sou encenadora e atriz e investigadora acima de tudo. O que é que eu posso falar sobre mim no campo da linha onde eu atuo, no meu campo de linha de atuação enquanto teatro? Eu faço um teatro que alia as preocupações artísticas às preocupações éticas e sociais. Ou seja, normalmente elas são sempre resultado de uma investigação prévia de determinado tema que estou a trabalhar no momento e que culmina depois com um texto dramatúrgico e que leva à cena enquanto encenadora, maioritariamente como encenadora, outras vezes, como nos 2 últimos projetos, como atriz, e que vão sempre coincidir com questões ligadas aos direitos humanos. Portanto, já investiguei casos no âmbito do Centro de Estudos Arnaldo Araújo enquanto investigadora e também fora dele, fora do centro, mas de trabalhar dentro dos direitos humanos com as questões de género, com a pobreza, com a solidão, com a violência de género também, violência de intimidade, com ex-prostitutas, sem abrigo, questões ligadas à toxicodependência e não poderia deixar de ser também questões ligadas com as guerras, não é? E portanto tenho vindo sempre a trabalhar com essa preocupação. É óbvio que eu não faço teatro, ou seja, não instrumentalizo a arte para outros fins que não sejam os da própria arte, ou seja, que não sejam o teatro em si, né? Como uma obra de arte total, nesse sentido, mas as preocupações éticas e sociais estão lá, sempre. Uhum. Quais foram os fatores que a levaram a escolher essa profissão, apesar dos desafios que pode encontrar? Olha, eu comecei, na verdade, eu andei assim a deambular por algumas áreas de expressão artística. Eu comecei na dança, não comecei no teatro. Comecei na dança contemporânea, tive muitos anos na dança contemporânea. Sempre gostei muito de falar e de comunicar com o corpo, né? O corpo enquanto texto. E quando, depois de trabalhar ao fim de 12 anos o corpo enquanto texto, não é? Enquanto bailarina de dança contemporânea, percebi que tinha muitas palavras guardadas que gostava de as dizer, né? E que o teatro e os textos e as peças teatrais, porque sempre gostei muito de ler também, falaram mais alto. E então eu fui abandonando a dança e entrei no teatro, ainda bem novinha, e comecei, ainda tive um período onde eu até cruzava várias linguagens artísticas, que era a dança, era o teatro e inclusivamente até a moda a partir dos figurinos, porque eu cheguei também, antes de fazer os graus de teatro, não é? Do ponto de vista da formação, eu fiz também um curso de design de moda como estilista, porque eu queria chegar aos figurinos, queria muito fazer figurinos para teatro e para cinema, e não existia nenhum curso naquela época de figurinos, não é? Como figurinista. Então a moda foi um meio de eu chegar. Então eu fiz esse curso, ainda bem novinha, esse primeiro curso. Já estava na dança, já estava a fazer na altura teatro amador, e a coisa correu bem. Aí ganhei um estágio em Paris, onde eu estive 1 ano a estagiar, 6 meses na moda e outros 6 meses na Ópera de Paris. E aí percebi que o palco e as tábuas falavam mesmo muito mais alto e que me chamavam,
E quando regressei, já não fiz quase nada de moda e basicamente fazia figurinos para teatro e cinema, nomeadamente cheguei a fazer guarda-roupa, quer para séries da televisão, com uma longa-metragem do Marco Martins, e por aí fora. Mas fui criando logo e começando logo a encenar os textos que eu queria levar à cena. Nessa altura fui chamada, por isso é que eu digo que andei por vários ambientes nas linguagens artísticas e nas áreas da expressão artística, porque um dia também fui convidada para fazer uma espécie de direção de arte e direção de imagem na RTP, e por lá fiquei durante 10 anos, onde cheguei a ser apresentadora também na RTP durante 5 anos, com alguns programas de índole e de caráter cultural, cuja autoria também era minha, e apresentava-os em simultâneo. E, portanto, todo o meu ordenado do ponto de vista da lecionação, não é? Ou de dar aulas, ou de ser apresentadora de televisão, ou até de fazer figurinos para outras companhias de teatro e cinema, e eu gastava esse dinheiro todo nos espetáculos de teatro. Portanto, foi criando os meus públicos, foi criando a minha forma e o meu estilo desse fazer artístico, e fui convidada para ser diretora artística do Teatro Municipal de Matosinhos. Fui abrir esse teatro como diretora artística e estive lá até 2008, e quando saí em 2008 abri a minha companhia de teatro, a Narrativa Ensaio. Já não era possível também conciliar a universidade, né? Porque dou aulas na ESAP, mas também dou aulas na UTAD, que muito me honra, no curso de Teatro e Artes Performativas, e portanto não conseguia, e abri a minha companhia, que tem esse propósito que falei inicialmente, e que estreamos os espetáculos e depois circulamos pelo resto do país e com muita incidência no Brasil desde há 19 anos também a esta parte. Quando e como foi a sua estreia? A minha estreia foi bem novinha, no âmbito profissional, né? Amador, foi no âmbito escolar, mas como atriz profissional, eu estreiei-me em 89, exatamente, como atriz profissional, em que fazia uma peça, já eu bem novinha, com 22 anos, mais ou menos, acho eu, no contexto profissional, e que fazia uma personagem isto é o tempo, fazia uma personagem de 70, e num texto do Nelson Rodrigues, de um dramaturgo que eu gosto muito, e estreiei-me na Seba Trupe, numa companhia de teatro, no Porto, sim. Houve momentos em que pensou em desistir da carreira de atriz? Se sim, como lidou com os momentos difíceis? É difícil viver quando nós escolhemos fazer teatro num país onde ainda só existe 1% do orçamento de Estado para a cultura. É difícil, é uma opção muito difícil, porque é incerta. Tanto podemos ter trabalho como não ter trabalho. E não conseguimos viver só disso, temos que fazer outras coisas, não é? Principalmente no início da nossa carreira. No entanto, eu sempre acreditei que iria conseguir viver só do teatro, porque eu acho que quando nós sonhamos grande, sonhamos com o coração, não é? Nós temos que sonhar com o coração também, não pode ser só com a cabeça. Se somos de facto apaixonados pelaquela área, nós temos que nos sentir enamorados, porque é o enamoramento que nos faz correr, não é? É como nas relações pessoais. Se estivermos enamorados, nós conseguimos ultrapassar tudo e todos e todas as dificuldades por esse amor, por esse enamoramento. O teatro é igual. É uma profissão que é bem difícil, que é instável, porque se há pouco dinheiro do ponto de vista do orçamento de Estado, é lógico que quando chega a nós já vem muito menos, não dá para todos, não é? E esse orçamento não dá para todos, nem todos vão ser contemplados quando se candidatam a projetos de financiamento, não é? Para conseguirem apoio. No entanto, eu sempre acreditei, não desisti. O que é que eu fazia? Eu fazia outras coisas para completar e para me pagar as despesas da casa, como dar aulas, inicialmente, o que foi uma descoberta incrível, porque ainda hoje adoro,
não é? É outra forma de comunicar, é outra forma. Não deixamos de fazer arte, nem de produzir arte todos os dias. Há uma troca e uma partilha imensa com os alunos nesse fazer artístico no âmbito da lecionação. Como tornei-me investigadora também, não é? Na publicação de obra, que é importante, de dar formação, workshops, masterclasses, ou seja, temos que nos partir e dividir o nosso dia-a-dia por 500 coisas para conseguirmos sobreviver. Mas eu acho que não conseguiria ser outra coisa que não aquilo que eu sou, porque iria faltar-me oxigênio, eu não iria ser feliz, e eu preciso das tábuas, como eu digo, do palco, para poder estar emocionalmente equilibrada. É importante, por isso, que nestes cursos se aprenda a fazer produção artística, de como é que nós podemos aprender a fazer candidaturas de apoio, a poder apresentar projetos de financiamento, porque depois há muitos campos onde nós podemos atuar profissionalmente sem ter que estar só a fazer teatro e sem desvirtuar o que nós sabemos de fazer bem. E de não precisarmos de fazer outra coisa qualquer que não se prenda com a nossa área. Qual foi o momento mais embaraçoso que cometeu em palco? Como é que o superou? Como é que nós superamos? Nós, quando estamos em palco, estamos em personagem, não é? Então não sou eu, a Luísa, que está em palco, é a minha personagem que está em palco. E quer no texto que eu tenho que preferir, sentir, interpretar enquanto personagem, também se me acontece alguma coisa, é a personagem que terá de resolver. E já aconteceu 2 questões embaraçosas, uma que eu tinha que acender uns fósforos e que estavam encharcados e que eu não conseguia, e tinha uma série de frases para poder dizer no intervalo de cada fósforo, na altura onde ainda se podia utilizar fósforos e fogo em palco, agora já é muito mais complicado, mas foi a personagem que teve de resolver aquilo, não é? A outra questão foi também eu estar como estou hoje, com a voz anasalada, muito gripada, e não deixei de fazer o espetáculo, mas a minha personagem teve que vivenciar essa doença dessa forma e, portanto, a forma como eu me assoava, quando eu tossia, quando eu respirava, porque me cortava, não conseguia projetar a voz com a mesma qualidade, não conseguia chegar às pessoas com a mesma qualidade, teve de ser resolvido enquanto personagem, com os tiques da personagem, com o estado psicológico do perfil da personagem, porque o aspecto físico já lá estava, não é? E essas são questões embaraçosas. De resto, há imensas histórias em palco. Tive uma com muita graça, que não foi comigo, mas foi uma colega que trocou uma frase muito divertida e claro que nos contagiou num algum riso, mas isso foi no ensaio geral, ainda bem, porque se é num espaço já com público a assistir, isso não é, tentamos que não seja permitido acontecer. Mas aquilo que eu tento sempre fazer quando acontece alguma situação inesperada em palco é reagir em personagem sempre. Mesmo se tiver uma branca, se tiver a chamada branca, não é de esquecer de uma frase, seja o que for, é reagir em personagem, nunca ser da personagem, porque isso é que nos trai. Se nós sairmos da personagem é que nos trai, porque o público vai perceber. Se resolvermos em personagem, não. Qual prefere, o cinema, a televisão ou o teatro? E quais são as principais diferenças? São 3 linguagens completamente distintas. É claro que eu vou dizer que é o teatro, porque o teatro é a minha vida, não é? Eu vivo o teatro, eu sou investigadora de teatro, eu sou encenadora, sou atriz, quer dizer, é óbvio que eu vou dizer o teatro, mas o cinema para mim é uma excelente escola. Eu adoro cinema, aprendo muito com cinema, porque é uma linguagem completamente diferente, mas aprendo muito com cinema. A televisão menos, a televisão está um pouco massificada, tem muito lixo neste momento, portanto 80% da programação de televisão não me interessa de todo. Acho que a maior parte dos argumentos, por exemplo, de novelas são fracos, ainda que já se faça com alguma qualidade, mas acho os argumentos fracos. Os reality shows não me interessam de todo. Gosto de ver o Canal 2, por exemplo, que passam documentários, filme documental, filmes, espetáculos de dança incríveis e, portanto, o Canal 2 tem uma boa
programação. Tirando isso, não vejo muito, confesso. Ou então vamos todos, não é? Passa a publicidade, vamos todos a correr para a Netflix, é verdade, porque é assim a coisa que nos substitui neste momento os 500 canais por cabo que existem. Mas ainda assim o cinema é uma grande escola para mim, a todos os níveis. Primeiro, pela direção de fotografia, ou seja, cinema é imagem, não é? E a imagem concorre de uma forma completamente poderosa com o poder da escrita, não é? O cinema tem de ter um bom argumento, sim, mas a imagem concorre muito. Se tiver uma boa imagem, uma boa direção de fotografia, planos muito bem filmados, consegue captar-nos de tal forma que muitas vezes, ainda que o argumento não seja assim tão bom, não se nota assim tanto como se nota no teatro, por exemplo. Mas o cinema serve-me enquanto direção de fotografia, enquanto iluminação, serve-me enquanto uma caixa, não é? De um plano, de uma visão de pormenor, para poder dirigir em termos de ator no campo da encenação, porque há planos que são muito fechados, os grandes planos de cinema, muitas vezes até de corpo, mostram-nos de como é que o corpo fala, dispensando quase a palavra naquele determinado plano. Há um ato de contemplação no cinema que a mim é poético, há um lado poético, não é? A poética do cinema é incrível por esse ato da contemplação, e que me ensina muito. E as grandes diferenças é que um é o virtual e o outro é o presencial. Ou seja, eu no teatro não posso dizer corta, vamos repetir, estamos no presencial. Há um lado que me fascina bastante, que é sentir a respiração do público, sentir o público presente ali. E o público também, e eu enquanto público, quando vou ver os meus colegas, eu perceber que aquele momento é único. Não é irrepetível. Amanhã pode ser muito parecido, mas não é igual. Portanto, é um momento único e isso é um privilégio e é um luxo. É claro que no cinema nós podemos dizer corta, vamos repetir, melhorar e estar meses e meses e meses. Tem a edição, a pós-produção, a todo o processo até o filme ficar completamente pronto a ser exibido, não é? Há todo um processo de trabalho que também é fascinante, é outra forma de fazer. Eu acho é que para quem faz teatro é fundamental ver cinema, mas são muito diferentes, por isso basta essa relação entre público, entre os dois espaços de representação, que é a plateia e o palco, ou o espectador na sala de cinema ou em casa e o público e o espectador que está a assistir. É esse lado de uma relação virtual que não é presencial e que não se sente e que faz toda a diferença. Qual foi a personagem e a peça que mais gostou de interpretar ao longo da sua carreira? Neste momento, nós gostamos... Há muitas que são especiais, não é? E que nos marcam por épocas ao longo da nossa vida, que são tempos diferentes, são formas de fazer diferente, mas esta última que estou a fazer, que é o Anónimo, de um espetáculo Anónimo Não é Nome de Mulher, com a encenação do António Durães e o texto da Mariana Correia Pinto, e que resulta também de uma investigação que eu fiz no Brasil. É talvez o projeto que me é mais querido no momento, porque somos duas atrizes, eu e a Maria Quintelas, que nos desdobramos em 7 personagens muito diferentes. E, portanto, ter essa oportunidade, essa possibilidade, esse privilégio de nos desdobrarmos em palco em 7 personagens diferentes, sendo que não temos caracterização, não é feita com maquilhagem, não é feita com adereços, é só com o corpo e com a voz. E com o coração, como eu digo, é um privilégio e uma oportunidade única, e então esse está a dar-me muito, muito prazer, e talvez seja dos trabalhos que eu estou mais a gostar a realizar. Curiosamente, este espetáculo tem também a composição original da Cristina Bacelar. Qual é o processo ou estratégia que utiliza para criar e desenvolver as suas personagens? Primeiro há uma grande investigação, não é? Sobre as personagens.
há uma grande investigação sobre as personagens, uma grande leitura, tentar perceber quem elas são, de onde é que são, como é que vivem, e tentar saber tudo o máximo possível, que seja objetivo, que esteja no texto, e o que é subjetivo, porque há sempre um subtexto e uma grande subjetividade por trás daquelas palavras que estão escritas num determinado guião ou num determinado texto dramático. É investigação, ir fazendo, ir descobrindo nesses processos de ensaios, que é repetir, mas ler muito, investigar muito, desde da época ao território, ao tempo que isso se passa, se é uma cena contemporânea onde é urbano, não, é um território isolado, não é, ou é tentar perceber quem é aquela pessoa, se ela existisse, quem é aquela pessoa, e depois, claro, oferecer e tentar encontrar e descobrir coisas que, enquanto atriz, eu vou emprestar àquela personagem e que vou acrescentar, não é? Convém que se descubra sempre algo mais para além do que está no texto, a tal subjetividade que é sempre acrescida pelo trabalho de uma atriz que se prende com investigação, muito estudo. As suas características físicas já foram algum entrave ou benefício no seu trabalho? Não. Nunca senti isso. É óbvio que quando escolho fazer determinado trabalho, escolho fazer um determinado trabalho que eu consiga concretizar, ou seja, se as minhas características físicas, se alguém me convida para fazer, já as conhece, portanto é porque eu vou servir para essa pessoa. Quando sou eu que decido fazer determinado espetáculo pela minha companhia, eu já sei se vou ser capaz ou não, também, não é? Agora, é óbvio que eu não me atreveria a fazer uma personagem de uma atleta de alta competição. A minha característica física não iria dar, porque eu não iria ter essa resistência, provavelmente, não é? Se estamos a falar de questões de imagem, que é um assunto que se fala muito hoje em dia, eu lamento um bocado isso. Porque hoje há muito o culto da imagem, acontece muito em televisão, por exemplo, as pessoas são escolhidas, grande parte das vezes, pelo número de seguidores e não pela sua qualidade performativa. Exato. E isso é assustador, porque isso até só vai durar um tempo, isso é muito efêmero, porque as pessoas que são escolhidas por isso ou são extraordinárias e conseguem sobreviver além dos seguidores que têm, ou fazem 1, 2 trabalhos e morreram ali e não fazem mais nada, porque vão surgir outros e outros e outros, e portanto ou estudam, ou trabalham, ou especializam-se e levam isto muito a sério e conseguem ter uma carreira longa, ou então vai ser uma carreira muito efêmera. Portanto, alguém com característica física que seja mais gordinha, menos gordinha, que seja muito magra, muito alta, isso não estou minimamente preocupada, até porque há personagens que eu provavelmente preciso que essa pessoa tenha essas características e não outras. Todo o material humano é rico para os projetos. Como é que foi a sua adaptação ao período da pandemia? A nossa adaptação ao período da pandemia foi difícil, como a qualquer um de nós, não é? Sendo que passámos a dar aulas online, não é? Na universidade, o que dar aulas de um curso que tem uma componente prática muito acentuada, muito forte, não é? Um curso de teatro é difícil fazer à distância, porque exige, para ser bem feito, exige esse presencial, exige trabalho de corpo, e portanto é difícil e não dá para ser feito como eu vou dar um tutorial de ginástica agora, ou de corpo, não é assim, não é? Há um trabalho completamente diferente, porque nós trabalhamos com emoções, não é? Nós trabalhamos com memórias, com memória emotiva, com memória física, e portanto foi difícil, mas foi o que se conseguiu fazer na altura, não é? Não havia outra possibilidade. E nos espetáculos foi o que se sabe, ficaram todos parados. Tivemos quase eu fui uma privilegiada, apesar de tudo, porque tivemos a classe teatral teve parada praticamente 2 anos, não é? Depois começamos a fazer espetáculos em streaming, o que não é a mesma coisa, e nós tivemos
na minha companhia tivemos um enorme privilégio, porque tínhamos um espetáculo marcado para estrear em março na Casa das Artes de Famalicão e que ia arrancar para a circulação, e que era também uma coprodução com um teatro com Angra do Heroísmo na Ilha Terceira, nos Açores. Eles não estavam confinados. Como não estavam confinados, nós conseguimos, ao fim de um ano, estrear lá, porque nós confinamos, desconfinamos e depois voltamos a confinar no ano seguinte, não é? Então, no ano seguinte, os Açores não estavam confinados, os teatros estavam abertos e nós conseguimos estrear nos Açores. Tivemos que inverter, primeiro estreámos, fizemos uma pré-estreia nos Açores e só depois é que viemos para a Casa das Artes de Famalicão. Devo dizer-vos que foi talvez dos momentos mais significantes da minha vida, porque todos nós que estávamos naquele espetáculo tínhamos já muitos anos de palco e em contexto profissional, e não conseguíamos parar de chorar no momento dos agradecimentos, porque estávamos com uma plateia cheia de público, sem máscaras, com um público presencial, que quem é de teatro estava sedento dessa possibilidade. E foi muito significante aquele momento, a primeira vez em que nos confrontamos novamente com o público. Tudo o resto foi muito difícil. É uma adaptação difícil, sim. Sabemos que os apoios do Estado à cultura e ao teatro não são suficientes. O que é que acredita que poderia ser feito no futuro para melhorar as políticas públicas relacionadas à arte e ao teatro? É um clichê o que eu vou dizer, mas não há outra forma. Tem de existir no mínimo 1% do orçamento de Estado para a cultura. Porque enquanto não acontecer esse 1%, o dinheiro não chega para todos. Portanto, essa é uma questão da política cultural. É quando os governos entenderem de que a política, de que a cultura é fundamental, que contribui imenso para o desenvolvimento do ser humano, que atrai turismo, que torna a sociedade mais culta, logo muito mais capaz, e que movimenta a economia, porque ninguém quer ir para cidades onde não existem espetáculos, onde não existem concertos, onde não existem museus, ou exposições, ou artes plásticas, não é? Mas seja o que for. Portanto, quando entenderem que a cultura é um bem, não é um bem primordial, mas é um bem necessário, tal como a educação, talvez as coisas mudem, mas isto tudo depende das verbas que se destinam a cada área. A cultura, nós estamos há anos e anos e anos a pedir 1% para a cultura. Não vem, não é atribuído, mais uma vez aconteceu. Cada vez mais surgem projetos, cada vez mais surgem artistas. Quando nos candidatamos aos apoios, grande parte vai ficar de fora porque o dinheiro não chega para todos. E, portanto, é essa a dificuldade. Há muita gente no desemprego, obviamente. Se tivesse que descrever o teatro em uma única palavra, qual seria essa palavra? Uma única palavra é difícil, mas o teatro é... Posso dizer em duas? Para mim é comunicação. E é arte. Ser arte é amor. Exato. Quais foram as pessoas mais difíceis e as mais fáceis com quem já contracenou ao longo da sua carreira? Não tive, felizmente, eu não tive pessoas mais difíceis ou mais fáceis de trabalhar ao longo da carreira. Normalmente, nestes processos é isso que acontece, que é, quando nós vamos trabalhar com alguém, já conhecemos os elencos, já conhecemos essas pessoas, então as relações são sempre, no meu caso, têm sido, sou privilegiada, mais uma vez, têm sido bem saudáveis. Não, é claro que há pessoas com quem nós nos identificamos mais e a contracena funciona melhor porque já nos conhece bem, ou então porque é instinto. Quer dizer, a nossa forma de fazer bateu com a dela, não é? Ou com o dele. Mas não tenho assim histórias difíceis para contar. Tenho tido situações muito felizes de contracena, momentos muito felizes em palco. Não tenho histórias para contar dessas.
Por fim, tem algum conselho para os novos atores e atrizes ou até jovens que queiram ingressar nesta área? Sim, tem que se amar muito o teatro. Por isso é que eu digo que teatro é amor, mesmo porque só amando muito, só estando nesse estado de namoramento é que se consegue. Têm de ler muito e têm de ver muito, porque o observar, a observação é uma das características mais importantes para um ator, uma das ferramentas melhores para um ator. Observar os espetáculos, mas observar os transeuntes na rua. São pessoas do cotidiano que muitas vezes eles vão reproduzir enquanto personagens. Portanto, ler bastante, ver muito teatro, ver muito cinema, são ferramentas extraordinárias. Não se deslumbrem com os seguidores, porque isso é efêmero. Preocupem-se em realizar muito bem o seu ato performativo, e isso só se consegue com trabalho e muita repetição e muito esforço. Um ator é como um atleta de alta competição, portanto tem que trabalhar muito. Mais uma vez agradecemos a sua presença e disponibilidade, bem como todo o conhecimento que conseguimos adquirir, nós e os ouvintes, com esta riquíssima entrevista. E vocês que nos ouvem, não percam o próximo episódio aqui na nossa rádio Universidade FM.